Paz seja convosco, amém? Neste momento vamos adorar o nome do Senhor. Aí onde você está na sua casa, que você possa juntamente conosco adorar o nome do Senhor, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Mas antes de louvarmos, eu quero te convidar a fechar seus olhos, juntamente com o ministério de louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, só o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Só o Senhor sonda os nossos corações, Pai. Ó Deus, neste momento, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, entrar em cada casa, em cada lar, Senhor, com a Tua presença, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, operar cura, restauração, libertação, o renovo, Senhor, para as nossas vidas, Deus, nestes momentos tão difíceis, Pai. Mas que sabemos que temos um Deus que é poderoso. Ó Deus, e é esse Deus que eu quero te convidar a louvarmos neste momento, juntamente com o ministério de louvor. Que uma só voz, em um só corpo, venhamos a declarar ao Senhor, louvar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Aí onde você está, na sua casa, aplauda ao Senhor, amém? Ministério de louvor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não há nada que se compare à Tua presença. Oh Senhor, não há nada que se compare a Ti. Não há nada que se compare a Te adorar, Te exaltar. Receba, Senhor, o nosso louvor. Vamos adorar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Tua presença, declare Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vinda, vem inundar, encher os nossos corações, os nossos corações, inundados por Senhor. Com Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor. A esperança, Tua presença, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser. Declare com toda a tua força, Tua presença, Tua presença. Santo Espírito, declare Santo Espírito és.
vamos provar. Vamos provar. Aumente o som da tua voz e declare: vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem, Senhor, vem inundar, encher. É o desejo sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher os nossos corações. É sermos inundados por Senhor. Aplauda Ele, aleluia. Queremos, Senhor, o teu nome engrandecer. Oh, Senhor, só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor, dizer que Ele é grande, Ele é merecedor de toda adoração. Vamos adorar. Você conhece essa canção? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra. Todos juntos declarem: é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós.
sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia. Queremos, Senhor, beber da tua fonte, Pai. Queremos beber da tua fonte, Senhor. Oh, Senhor, ansiamos a tua volta, Pai. Oh, Senhor, ansiamos estar na tua casa, Deus. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Ainda que não temos o culto aqui, podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Oh, a tua presença é viva aqui, Senhor. Oh, isso. Sinta essa unção aí onde você está. Não estamos adorando ao Deus de pedra, mas estamos adorando ao Deus vivo, verdadeiro, que não nos abandona, está conosco todo o tempo. Queremos beber da tua fonte, queremos beber da tua fonte, oh Senhor. Essa fonte que nunca seca. Aí onde você está, beba da fonte, com seus olhos espirituais, beba da fonte. Faça fluir, Senhor. Prepara o nosso coração. Queremos a tua palavra, Senhor. Queremos a tua palavra, Senhor. Vem, vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia. Faça fluir da tua presença. Vem, Senhor. Procurei em outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas. Procurei em outro lugar, entre as pessoas, mas descobri. Teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto
quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Declare, quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar, quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, mergulhar no teu rio. Sinto fluir, teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir, teu rio de vida aqui. Quero beber das águas, Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. a última vez. Eu quero beber das águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus, boa noite, a paz seja com todos. Eu quero aproveitar, agradecer ao pastor Wendel pela oportunidade de estar aqui, pregando nesse culto de domingo, a boa e maravilhosa palavra de Deus, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 51 e nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrando que o tema dessa pregação é confissão e arrependimento. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade, pela honra, pela alegria de poder estar pregando a palavra do Senhor, especialmente nesse dia que é o culto da família, onde a família toda se reúne para receber a palavra do Senhor, palavra de bênção, palavra de vida, palavra de direção, palavra de exortação. E eu venho pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja tratando com cada vida, com cada família, e que a palavra do Senhor opere poderosamente sobre cada coração nesta noite, e que a verdade da Tua palavra venha libertar, venha transformar para a glória, a honra e o louvor do Teu santo nome, em Cristo Jesus, assim seja. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco nessa palavra do Senhor nosso Deus nessa noite, Bom, primeiramente eu quero chamar a atenção, o título dessa pregação, o título desse salmo. Aliás, eu peguei o título daqui da minha Bíblia, da versão da minha Bíblia, Confissão e Arrependimento. O título, ele indica a autoria de Davi e associa o salmo, esse salmo, melhor dizendo, é associado à confissão do seu pecado, o pecado de adultério com Batseba. E também nós temos lá no Salmo 32, onde nós temos
outro salmo de Davi, onde Davi agradece a Deus, louva a Deus, né, por ter sido perdoado desse pecado que ele cometeu, né, o pecado com Betseba, né? O Salmo 32, o verso 1 fala assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E no Salmo 32, Davi louva a Deus, glorifica a Deus por ter recebido perdão. E aqui no Salmo 51, nós vemos o quê? Davi contrito, arrependido, reconhecendo diante de Deus que ele havia pecado, né? E esse salmo, ele lembra esse episódio trágico, né, da vida de Davi, onde nesse salmo nós vemos Davi apresentando uma profunda compreensão da verdadeira natureza do mal. Aqui nesse salmo, Davi está contrito, Davi está arrependido, está totalmente quebrantado, reconhecendo o tamanho da sua transgressão, o tamanho do pecado, o tamanho do mal, né, que ele havia feito, né, que ele havia cometido. E ele entende profundamente o que significa essa natureza do pecado que há no ser humano, né, em todos nós. Tanto que no verso de número 5 do Salmo, ele diz assim, ó: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, esse homem que é mais conhecido como o homem segundo o coração de Deus, diante desse pecado, lembrando que quando Davi adulterou com Betseba, ele já era um senhor, amém? Ele já estava lá por volta dos seus 50, 60 anos, então ele já era um homem feito, já era um senhor, não era mais um menino, um jovem, um adolescente, não, ele já tinha uma certa idade. E mesmo, né, aquele homem que viveu para a glória de Deus, que andou sempre nos caminhos do Senhor, ele descobre essa natureza maligna, pecaminosa que há dentro dele e de todos nós, né? Porque todos somos pecadores, né? E é justamente isso que eu quero enfatizar agora. Somos todos pecadores. Todos nós carecemos do favor de Deus. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós somos dependentes da graça de Deus e do perdão de Deus. Somos todos pecadores, né? Somos dependentes, né, do perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Crendo, primeiramente, reconhecendo que somos pecadores, e como pecadores estamos todos condenados ao inferno, porque a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte, amém? Então, admitindo isso, reconhecendo isso, cremos em Jesus Cristo e recebemos pela fé em Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados e passamos a viver não mais segundo o nosso querer, mas segundo a vontade do Senhor. E ao longo da pregação eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Eu quero ler 4 versículos, né, onde fala do pecado, né, que somos pecadores, né? Romanos capítulo 3, verso 23 fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, por causa do pecado estamos separados de Deus, né? Mas em Cristo temos a reconciliação. Romanos capítulo 6, verso 12 fala: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Em Cristo Jesus, nós somos libertos do domínio do pecado e do poder do pecado pela fé em Jesus Cristo. Provérbios capítulo 28, verso 13 fala assim, ó: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Ou seja, a prosperidade diz respeito ao crescimento em todas as áreas da nossa vida, amém? Uma vida de paz, de alegria, satisfação plena, nós alcançamos quando reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que pecamos, né? Lembrando que todo pecado é contra Deus, pedimos perdão, nos arrependemos, aí sim, ao confessar e abandonar, porque não adianta só reconhecer que pecou,
precisa reconhecer e abandonar o pecado. Dessa forma nós alcançamos sim a misericórdia de Deus, o perdão tão maravilhoso que só Deus pode nos dar, né? Depois você medita no Salmo 32, esse salmo é maravilhoso, onde Davi exulta no Senhor, glorifica a Deus por ter recebido o perdão desse pecado que ele havia cometido, né? Em Tiago capítulo 4, verso 17, a palavra do Senhor ainda diz: portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Isso aqui também é muito interessante, essa exortação da palavra de Deus, né? Porque nós sabemos o que é certo, mas todos aqueles que sabem o que é certo, que sabem, né, que deve fazer o bem e não faz, né, faz o errado, não pratica o bem, está cometendo pecado. Então sempre escolha fazer o que é certo para que você não peque. Sempre escolha fazer o bem para que você não venha a pecar, para que você não venha transgredir a lei do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Algumas observações sobre o Salmo 51, né? Este salmo é uma oração, primeiramente por perdão. Através dessa oração, Davi pede perdão a Deus do pecado que ele havia cometido com Betseba. Uma oração com uma confissão humilde de atos pecaminosos. Não adianta você chegar diante de Deus e confessar o seu pecado com arrogância. Amém? Nós temos o exemplo de Saul. Saul, ele até admitia que havia feito errado, mas sempre jogava a culpa em alguém. Eu fiz isso por causa que aconteceu isso, né? Por exemplo, né? Quando ele se antecipa e oferece os holocaustos, os sacrifícios que ele não poderia fazê-lo por causa que ele não era sacerdote. Quando o sacerdote, né, o profeta e sacerdote Samuel chega, o que ele faz, né? Samuel fala: que tolice, que loucura é essa que você acabou de fazer? Qual foi a resposta de Saul? Eu fiz isso porque você se atrasou. Então ele jogou a culpa no profeta, né, no atraso do profeta. Então nós aprendemos aqui nessa oração do Salmo 51 uma confissão humilde dos atos pecaminosos de Davi, né? Eu gosto quando ele fala assim, pequei contra ti somente. Ele não coloca a culpa em ninguém. Ele assume, ele reconhece, ele admite que ele pecou contra Deus. E fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, realmente, Senhor, o que o Senhor fizer comigo daqui para frente, o Senhor está justo. O Senhor é justo, o Senhor está completamente certo naquilo que o Senhor fizer, porque eu pequei contra ti. E é essa postura que nós precisamos ter diante de Deus ao confessarmos os nossos pecados, ao nos arrependermos diante do Senhor, sem justificativa. Amém? Pequei e ponto. Uma oração com um pedido de renovação e santificação pelo Espírito Santo, né? Após humildemente pedir perdão a Deus, reconhecendo que ele pecou, ele pede para que o Senhor o renove espiritualmente e o santifique pelo Espírito Santo. Isso está no verso 10 e 11, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Louvado seja Deus. O salmo, ele é todo dirigido a Deus. Todo salmo é dirigido ao Senhor. Davi, arrependido, ele clamava por perdão, né? A Deus, clamava o perdão do Senhor com base na confissão e no arrependimento do pecado que ele havia cometido. Arrependido, o salmista clama por pureza, por limpeza de coração e renovação espiritual. Todas as vezes que nós pecarmos contra Deus, nós devemos chegar diante do Senhor arrependido, confessar o nosso pecado, reconhecer o nosso erro e em seguida clamar a Deus
para que Ele nos santifique, para que Ele purifique a nossa vida e para que Ele opere renovação espiritual sobre a nossa vida. Por quê? Por que é importante isso? Para que você não venha cometer novamente esse pecado. Você pode observar que Davi adulterou apenas uma vez. Não houve outro adultério na vida de Davi, porque ele realmente reconheceu e pediu com sinceridade essa renovação. E Deus operou, né? Eu coloquei aqui, muitos hoje precisam se arrepender dos seus pecados primeiro, para em seguida buscar pela purificação e restauração que só o Senhor pode conceder aos que se arrependem. Amém? Essa renovação, essa purificação, essa restauração espiritual só Deus pode nos conceder. Porém, é necessário que haja arrependimento sincero para que não voltemos mais a cometer o mesmo pecado. Amém? Isso é muito importante. Então, quando nós oramos, quando nós reconhecemos e oramos e pedimos a Deus com sinceridade, Deus opera, Deus intervém, Deus age e não mais você vai cometer esse pecado, né? A oração, né, aqui dentro do Salmo, a oração continua na busca das coisas que seguem essa purificação. Amém? Então ele continua buscando no Senhor, né, aquilo que deve vir após a purificação. Ou seja, o que ele pede? Ao ser perdoado, ao ser purificado por Deus, o que ele continua buscando? O que ele continua pedindo? A manutenção do quê? Da comunhão e a percepção da alegria, amém? A alegria de ser servo de Deus, a alegria por ter sido perdoado por Deus, né? Que a gente vê lá no Salmo 32, a alegria de viver para a glória de Deus, né? Isso nós vemos no verso 12, né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amados, servir a Deus, viver na presença de Deus, é realmente viver em alegria. Alegria por quê? Porque Deus perdoou os nossos pecados. Perdoou os meus pecados, perdoou os seus pecados em Cristo Jesus. Isso é motivo mais do que suficiente para nós nos alegrarmos em Deus. Amém? Se você não tem alegria, se você não tem prazer por ter recebido o perdão de Deus, você precisa rever a sua conversão. Amém? Porque a maior de todas as nossas alegrias é justamente isso, né? O perdão dos nossos pecados, temos o nosso nome escrito no livro da vida, né? Quando os discípulos, né, os 70 discípulos que o Senhor enviou, né, e quando eles voltaram alegres, exultantes, Senhor, os demônios nos submetem, né, na autoridade do teu nome, nós expulsamos os demônios. Jesus fala, calma aí, essa não deve ser o motivo da maior alegria de vocês. A maior alegria de vocês deve estar no fato de vocês terem o nome escrito no livro da vida, de vocês estarem salvos, de vocês terem uma herança, um tesouro no céu. Amém? A maior alegria nossa é a nossa salvação. Isso é muito importante e nós não podemos nos esquecer disso. Amém? Glória a Deus, né? Então, após a purificação, buscar manter essa comunhão com Deus, manter essa alegria dentro do nosso coração pela nossa salvação, né? E Davi, ele deseja, isso é muito importante, né? Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. A gente vê nisso que esse desejo que há no coração de Davi de ser purificado, de viver pela alegria da salvação, ou seja, do perdão dos seus pecados, né? Mas para tudo isso, ele precisa do quê? De um novo coração, amém? De um novo coração. E amados, esse novo coração é uma criação sobrenatural que só Deus pode operar sobre as nossas vidas. Todos nós precisamos desse novo coração,
Amém? E isso é muito importante, né? E esse novo coração que só Deus pode nos conceder, não é uma questão de educação. Eu quero ler com você Provérbios capítulo 22, Provérbios capítulo 22, o verso de número 15. Olha o que a palavra do Senhor fala. A tolice, né, ou a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que o texto está dizendo para nós? Uma criança bem disciplinada vai se tornar um adulto bem educado. Com uma boa disciplina, com uma boa educação, com um bom ensino, você cria um ser humano educado. Porém, educação não tem nada a ver com salvação. Por quê? Porque o problema do pecado não é uma questão de uma boa educação. O problema do pecado é isso que Davi descobre aqui no Salmo 51, no verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Um ser humano pode receber a melhor educação dos seus pais, tanto em instrução como em exemplo, né, em retidão, e se tornar um ser humano desonesto, um ser humano corrupto, um ser humano mentiroso, porque o problema do mal é o pecado, não é uma questão de educação, amém? Todos nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e buscarmos o perdão de Deus, e dessa forma receberemos sim um novo coração, né? Conforme diz o texto de Ezequiel capítulo 36, ó, Ezequiel capítulo 36, o verso 26 fala assim: eu lhes darei um coração novo e porém dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém dentro de vocês o meu espírito, e farei que andem nos meus estatutos, guarde e observem os meus juízes. Depois você continua lendo esse texto todo na sua casa, que é um texto muito interessante, mas aqui nós temos uma profecia, né, que se cumpriu em Cristo Jesus. Quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço da nossa condenação, né? O preço da dívida que era contra nós, derramando o seu sangue na cruz, essa profecia se cumpriu. Por quê? Hoje nós temos um novo coração, que o Novo Testamento chama de um novo nascimento. Hoje nós não somos gerados, né, pela vontade do homem, pela vontade da carne, pela vontade do varão, né? Até Nicodemos, né, quando Jesus fala sobre o novo nascimento, Nicodemos fala: mas porventura um homem adulto como eu poderá voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não é isso, né? Jesus explica, né, que nós somos gerados através da fé em Jesus Cristo, nós somos gerados, nós temos uma nova vida, mas que é fruto do trabalhar de Deus, amém? É uma nova vida gerada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, como eu estava dizendo, né, o problema do mal não vem de fora. O problema do mal é de dentro do nosso coração, né? Jesus fala, né, que do coração do homem procede o mal, procede a malignidade, né? É a natureza pecaminosa que habita em todos nós e nascemos com isso, amém? A criança nasce, precisa ensinar a criança a fazer birra? Não é verdade? Não tá andando, não tá falando, né? Não sabe fazer nada, mas já sabe fazer birra. Eu lembro meu filho, quando ele era bebê, recém-nascido, eu estava fazendo o serviço de casa e atrasei um pouco para amamentá-lo. Quando eu o peguei e coloquei no peito, ele estava morrendo de fome, mas ele cerrava, né, a boquinha, porque não tinha nem dente, né? Ele cerrava a boquinha, virava o rostinho e não queria mamar. Eu falei, meu Deus, olha, birra já sabe fazer. É a natureza pecaminosa. Não precisa ensinar. O mal está dentro de cada um de nós, amém? Então, como eu estava dizendo, né, a estultícia, né, ou seja, a inclinação para o mal está ligada ao coração do homem, está ligada ao coração do ser humano, né?
Nós não somos bons. Essa é que é a grande verdade. Não há bondade em nós. Essa é que é a grande verdade. A pessoa mais caridosa, a pessoa mais boa que você conhece, em algum momento, ela vai difamar alguém ou vai fazer alguma coisa que vai te decepcionar. Porque, de fato, a natureza pecaminosa está em todos nós. Por isso que todos nós precisamos, sim, de um novo coração. E este, só o Senhor Jesus pode nos dar. Só Ele pode operar. Só o Espírito Santo pode fazer de nós, gerar em nós um novo nascimento, amém? Hoje somos gerados para a glória e honra do Senhor em Cristo Jesus, aqueles que creem no Senhor. Nós vemos aqui no Salmo 51, olhando para o futuro com esperança, né? O olhar do salmista aqui, o olhar de Davi, é um olhar com esperança. O Salmo antevê o tipo de culto, de ação de graças e louvor que provém desse perdão, né? Desse homem que recebeu o perdão de Deus, que recebeu a purificação do Senhor. Isso nós vemos o que? No verso de número 13, né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Como que Davi vai louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, bendizer ao Senhor, agradecer a Deus por tudo que Deus fez na vida dele, pelo perdão dos seus pecados, pela purificação, pela renovação espiritual que ele havia recebido do Senhor. Como? Ensinando aos pecadores o caminho, né? Como ele fala aqui, ó. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, aqueles que realmente se arrependem dos seus pecados, eles se tornam professores. Presta atenção nisso, ó. Ensinarei aos transgressores. Se tornam professores que ensinam aos pecadores o caminho de Deus, amém? Aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e recebem o perdão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, eles se tornam sinaleiros, se tornam luz no meio de uma geração corrompida e perversa. Eles sinalizam, eles mostram, eles apontam o caminho que é Cristo Jesus, amém? Aponta para Cristo, que é o grande Deus perdoador, amém? Aquele que verdadeiramente nos perdoa, nos purifica e nos restaura espiritualmente. Eu não sei como você está nesse momento, mas se você realmente se arrependeu desse pecado, peça perdão a Deus. E Ele vai te perdoar. E peça também que Ele te restaure espiritualmente. Amém? Volte a sentir a alegria da salvação como Davi, né? Este salmo é o que mais profundamente examina o coração do ser humano, né? Segundo Westerly, ele diz o seguinte acerca do Salmo 51. Não existe outro salmo no Saltério com a mesma compreensão do sentido do pecado, apresentado com tamanha transparência e integridade, né? Esse salmo, ele revela o coração de Davi totalmente quebrantado, né? Diante do Senhor, né? Confessando, reconhecendo que realmente pecou. Bom, amados, essa pregação eu divido em duas partes, né? A primeira parte, que é o Salmo 51, nós vemos o quê? O arrependimento de Davi, Davi pedindo perdão a Deus, sendo restaurado por Deus, né? Sendo restaurado na sua fé, no seu amor, na sua confiança, né? Enfim, pelo Espírito Santo. Mas nós vamos ver algumas lições diante desse acontecido do pecado do adultério com Betseba. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, né? Segundo Samuel, no capítulo de número 11, onde nós temos o registro de Davi e Betseba, né? O pecado do adultério. Diz assim, ó. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles
destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Elielã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. Interessante, né, essa observação do texto bíblico, porque mostra que ela estava no período fértil, né? Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amados, nós vamos tirar algumas lições desse texto, né? E eu acredito que vai falar muito ao seu coração, porque falou muito ao meu coração. Gostei muito dessas lições da palavra do Senhor e creio que vai te abençoar poderosamente, né? Quem é Davi? Davi é o homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele é conhecido, né, por sua caminhada em devoção e honra ao Deus de Israel. Porém, nós vemos aqui nesse texto, Davi agora fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Os seus pecados, né, ou seja, os pecados de Davi, nos ensinam o quê? Que até um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem de Deus, tem o potencial de cometer coisas horríveis. Amém? Até um homem de Deus tem o potencial de fazer coisas horríveis se, presta atenção, qual é a condição? Se perder o Senhor de vista. Amados, nós não podemos perder o Senhor de vista. E eu quero te lembrar, ou melhor, pedir para você abrir Mateus capítulo 26, verso 58, onde a palavra do Senhor fala assim: contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Nós observamos aqui que Pedro estava seguindo o Senhor de longe. E o que aconteceu? Pedro negou o Senhor. Ele negou ao Senhor. E o que isso vem nos ensinar, né? Não podemos perder o Senhor de vista. Davi perdeu o Deus de Israel de vista. E começou a olhar a Betseba. Começou a observar que essa mulher estava tomando banho, estava se banhando. Tirou os olhos do Senhor e colocou na nudez dessa mulher, que diz o texto que era uma bela mulher, que ela era muito bonita, né? Amados, nós precisamos tomar todo cuidado. Precisamos vigiar o tempo todo para não perdermos o Senhor de vista, para não tirarmos os olhos de Cristo. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. Nós precisamos estar atentos ao nosso Deus, prestando atenção o tempo todo no Senhor. Eu coloquei aqui, Pedro negou a Jesus por segui-lo de longe. E o que significa seguir de longe? O que significa seguir Jesus de longe, né? Ficar observando Jesus de longe. Significa viver sem compromisso real e verdadeiro com os mandamentos de Deus, com os princípios e os valores da palavra de Deus. Amém? É basicamente isso. Viver sem compromisso com o Senhor. Ou seja, são aquelas pessoas que são apenas simpatizantes de Cristo, simpatizantes do Evangelho. Se simpatizar com o Evangelho não te livra da condenação eterna. Amém? O perdão dos nossos pecados não é alcançado pelo fato de nos simpatizarmos com Cristo. Eu gosto dos ensinamentos do Senhor. Eu acho legal o que Jesus fala. Não.
nós precisamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. Amém? Viver pelos princípios, pelos valores da palavra de Deus. Guardarmos os mandamentos do Senhor, obedecermos à vontade de Deus. Dessa maneira, sim, nós somos uma nova criatura e temos a garantia do perdão dos nossos pecados e, consequentemente, a salvação. Amém? Tão prometida pelo Senhor. A Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis, muito ao contrário, né? O que a Bíblia faz? Ela denuncia o erro, como nós vemos aqui, né? A Bíblia denunciando o pecado de Davi, mas também ela anuncia o caminho do conserto, né? Como nós vimos no Salmo 51, ela anuncia o caminho do conserto, o caminho da restauração, né? Conforme as palavras de João: filhinhos, não pequeis, né? Ou seja, Deus não quer que a gente peque, mas se pecarmos, temos um advogado, que é Cristo Jesus, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, né? No que acontece na vida dos seus servos. O pecado cometido por Davi trouxe sérias consequências. Depois você lê o capítulo 12 todinho. Eu vou ler só alguns versículos daqui a pouco, mas depois você lê todo o capítulo, que você vai ver quais foram as sérias consequências, né? Ali dentro da palavra do profeta, né? Depois você lê todo o 2 Samuel, que você vai ver tudo o que aconteceu na vida de Davi, amém? Da sua família. O problema do pecado é esse: quando você peca, não é só você que é prejudicado. O problema é que as pessoas acreditam que o fato dela pecar vai prejudicar só ela. Não! O pecado prejudica você e a sua casa, aqueles que estão ao seu redor. Amém? Urias, ele foi grandemente prejudicado por causa do pecado de Davi. Aliás, já vou até antecipar, ele foi morto por causa do pecado de Davi. Então não peque. Amém? Não peque. Essa é a instrução da palavra de Deus, amém? Então, como eu estava dizendo, o pecado de Davi trouxe sérias e terríveis consequências, né? Não somente na vida dele, como na vida da sua família e de todos que estavam à sua volta, como eu já disse. E nós podemos tirar grandes lições desse texto. Eu separei 3. Tem mais lições, tá? Tem muito mais. Mas eu reservei 3 que eu achei bem interessante. Nós vemos aqui no capítulo 11 de 2 Samuel, no verso 1, já começa com uma observação, né? No tempo em que os reis saem à guerra, já começa com uma observação. Em tempo de guerra, os reis deveriam sair para guerrear. Mas o que nós vemos Davi fazendo? Davi, ele não foi para a guerra. Ele enviou, como diz o texto aqui, né? Ele enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Mas ele ficou no palácio. Amém? Ele ficou no palácio. Ele enviou Joabe, como eu disse. Ou seja, o que o rei fez? Ele terceirizou a sua responsabilidade. Amém? Então a primeira lição que a gente tira aqui dessa narrativa bíblica é o perigo da terceirização. Quando você terceiriza responsabilidades que são suas, você começa a correr grande risco na sua vida, né? Então nós vemos aqui que Davi, ele terceirizou a responsabilidade que era dele, de ir para a guerra como rei de Israel. E ele acabou o quê? Escolhendo ficar no palácio. O salmista, né, no caso aqui Davi, já gozava de um governo próspero e seguro, né? Já tinha passado aquele tempo da perseguição do rei Saul. Inclusive, Saul já estava até morto a essa altura do campeonato, né? Então, o salmista gozava de um governo próspero e seguro. Deus entregara nas mãos de Davi os seus inimigos, né? Então, ele estava desfrutando de uma grande bonança, né, em relação aos inimigos. Estava vivendo um tempo de paz, né?
E que mais? O seu reinado se expandia cada vez mais. Diante das vitórias que Deus dava para Davi na guerra, o território do seu governo, do seu reinado, se expandiu muito. E esse é o contexto. Mas nós vemos o quê? Que ao invés de se regozijar no Senhor e servi-lo em sua vocação, né? Davi foi chamado por Deus para ser rei de Israel. Davi, o que ele faz? Ele começa a negociar esse caminho. É aí que entra a terceirização. Ele foi chamado para ser rei de Israel. Amados, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, aquilo que Deus confiou para mim, eu não posso terceirizar. Aquilo que Deus confiou para você, que Ele entregou na sua mão, você não pode terceirizar. E foi justamente essa a atitude terrível de Davi, né? Eu coloquei aqui, 3 exemplos de terceirização que você não pode permitir na sua vida, né? Eu coloquei aqui, terceirizar a vida espiritual. O que é isso, pastora? Isso acontece nessa terceirização da vida espiritual, acontece quando você não busca mais a Deus por você mesmo. Amém? Quando você não busca mais a Deus por você mesmo, você passa a viver na dependência de outros que estão buscando a Deus. Você não ora, fica ouvindo a oração do pastor, mas não ora. Você fica ouvindo a pregação, mas você não senta para ler a palavra, para estudar a palavra, para meditar na palavra e deixar Deus falar diretamente contigo. Amém? Então a terceirização da vida espiritual acontece quando você está com um problema. Pede oração para as pessoas. Você está com problema? Você liga para o amigo, liga para o pastor, liga até para a rádio pedindo oração. Olha, você já está começando a correr perigo. Já está começando a correr perigo. Eu coloquei aqui, não fique somente, assistindo as lives. Estude você a palavra de Deus. Deixa Deus falar com você diretamente. Essa palavra que eu estou pregando, que eu estou trazendo para você, eu busquei a direção de Deus. Eu busquei a inspiração do Espírito Santo. E louvo a Deus por ela. E Deus, Ele vai falando no nosso coração. A partir do momento que a gente vai lendo a palavra de Deus, Ele vai tratando conosco. Ele vai mostrando aquilo que está errado para nos reconduzir ao caminho da retidão, ao caminho da vontade de Deus. Amém? Então não terceirize a sua vida espiritual. Outra coisa que eu coloquei aqui, terceirizar a família. E isso acontece quando você deixa os filhos, por exemplo, ao cuidado da babá internet, ao cuidado da televisão, ou até mesmo ao cuidado dos avós, né? Porque pai e mãe é você. Avô e avó é para brincar, é para curtir. Tio e tia é para curtir sobrinho. Assim como os avós é para curtir os netos. Responsabilidade de cuidar dos filhos é do pai e da mãe. Então não terceirize isso. Porque Deus não vai cobrar da avó, Deus não vai cobrar do tio, Deus vai cobrar do pai e da mãe. Amém? Então não terceirize a sua família, né? Eu coloquei aqui a educação dos filhos, o cônjuge. Quando o cônjuge está sempre sem a sua companhia, você nunca está junto com ele, nunca está junto com o seu cônjuge. Cuidado! É isso que o diabo quer. O diabo não perde a oportunidade. É aí que abre brecha para o adultério. Amém? Eu não estou dizendo para você ficar grudado 24 horas no seu cônjuge. Amém? Mas eu estou dizendo que você precisa dar atenção para ele. Você precisa dar atenção para o seu cônjuge. O seu cônjuge precisa saber que você está ali com ele. Amém? O marido, a esposa, um precisa saber que o outro está ali. Eu coloquei aqui mais, cuide você da sua família, cuide você do seu cônjuge, cuide você dos seus filhos, cuide você da sua casa. Você pode até ter empregada, tá bom? Mas o cuidado da família não é da empregada, não é da babá. O cuidado da família é seu.
Amém? Coloque a mesa, porque você conhece a sua família. Você sabe do que a sua família gosta, né? Um exemplo, eu tô falando aqui em relação à casa, né? Eu coloquei aqui, ó, o cuidar da casa é o cuidado com a família. Cuide, mesmo que você tenha uma cozinheira, escolha você os pratos, amém? Você decide o cardápio. Porque você sabe o que o seu esposo gosta. Você sabe o que os seus filhos gostam. Amém? Faça o melhor. Cuide. Cuidar da casa não é ser empregada. É exatamente o contrário. Cuidar da casa e demonstrar. Eu vou deixar o quarto lindo, cheirosinho, para a hora que o meu esposo chegar do trabalho, ele poder descansar. Olha, eu vou deixar o quarto das crianças tudo arrumadinho, os brinquedos organizados, porque assim eles podem brincar melhor, eles podem se divertir melhor. Amém? Amados, olha, a lista aqui vai grande, eu não vou ficar falando muito, senão o tempo voa, né? Eu coloquei aqui, ó, terceirizar os negócios, né? Cuidado! Isso acontece quando você deixa outros lhe conduzir nas finanças, nos negócios, e não Deus. E quando você está desesperado, né, desempregado, né, tá desempregado, aí ora, jejua, pede oração pro pastor, unge o meu currículo, né, quer abrir um negócio, né, pastor, ora pelo meu negócio, abençoa meu negócio, e traz contrato, e traz ideia e tal, aí a gente ora, abençoa, pede a direção de Deus, né, pede a instrução do Senhor, enfim, você já entendeu. Aí quando a coisa começa a fluir, quando a coisa tá boa, né? E quando tá pequenininho, né? O negocinho é pequenininho, é fiel no dízimo, né? Que é pouquinho, é só R$100, né? Mas à medida que a coisa vai crescendo, pronto. Não é mais a Deus que você busca. Não é mais o conselho de Deus, a direção de Deus que conduz os seus negócios, não. Aí é o gerente do banco, é o consultor financeiro, né? Porque agora é moda o consultor financeiro, né? Aí, bem, consultor financeiro não tem temor de Deus, gerente do banco não tem temor de Deus. Você acha que ele vai falar para você, não, seja fiel nos dízimos e nas ofertas da tua igreja? É claro que não, amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você, ó. Deus lhe conduz em seus negócios através da Bíblia. Então, se você está no comecinho, continua fiel, tá? Seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Amém? Não abra mão de ser fiel a Deus, de honrar a Deus com tudo que vem à sua mão. Honre a Deus nas suas finanças e com certeza Deus vai te honrar. Amém? E eu coloquei aqui, ó, continue sendo fiel a Deus no tempo de bonança. Por quê? Porque as tempestades sempre voltam. As tempestades sempre voltam. Mas aquele que é fiel, quando chegar novamente a tempestade, essa crise, tem muita gente que está perdendo, né? Esses dias que a gente está vivendo, tem muita gente que está perdendo, mas tem muita gente que está ganhando muito dinheiro. Amém? Então, você que não está tendo muito lucro, continue fiel, né? Porque a vida roda. Mas você que está ganhando bastante, continue fiel. Porque as tempestades sempre voltam. A balança, né? Sempre muda de lugar. Então a gente precisa ser fiel. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei aqui, ó. Fazia parte do ofício do rei estar com o seu exército na batalha. Davi, ele começa a revelar o seu coração com essa atitude de terceirizar aquilo que era responsabilidade dele. Amém? Então, aquilo que é responsabilidade sua, não terceirize. Amém? Glória a Deus. Segunda lição. No verso 2 do capítulo 11 de 2 Samuel, está escrito: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa do rei e viu do terraço uma bela mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Davi, ao olhar para aquela mulher que estava ali se lavando, se banhando, ele se deixou levar
por uma lascívia desenfreada. Ele se deixou levar por um desejo desenfreado, mesmo depois sabendo, né, que ela era casada. Ele não desistiu de fazer o que ele queria. Amém? Então o que a gente aprende aqui? Não se deixe levar por nenhuma concupiscência. O que é isso? Desejo desenfreado. Tudo aquilo que leva você a passar por cima de princípios, de valores, de obediência, de justiça, de honestidade. Tudo aquilo que leva você a passar por cima de todas essas coisas, de tudo que é certo, foge. Foge. Por quê? Porque é extremamente perigoso. Você já está começando a pegar um caminho que não vai te conduzir a um lugar bom, como aconteceu aqui com Davi, né? Você está correndo risco, está correndo perigo, né? Então o que você faz? Quando o coração começa a desejar algo, né, desenfreadamente, você já começa a querer passar por cima da verdade, do que é certo. Ore e peça a Deus para tirar esse desejo do seu coração. Amém? Essa é a melhor coisa, é a melhor estratégia. Ora, né, e pede para Deus tirar do seu coração. Mas o que aconteceu aqui? Não foi o que Davi fez. Davi, ele manda mensageiros buscar aquela mulher. Amados, Davi não poderia ter feito coisa pior. Por quê? Ele trouxe a tentação para perto de si, né? Trouxe para perto. Então aqui nós temos a segunda lição desse texto, o perigo da concessão. Nós devemos ter cuidado com as pequenas coisas das quais nós vamos abrindo mão ou negociando e dando o nosso jeitinho para satisfazer o desejo do coração. Cuidado, amém? Cuidado. O que é concessão, né? Concessão é consentimento, permissão, transigência, é ceder a algo, a alguém ou alguma coisa. E foi exatamente o que Davi fez aqui, né? A concessão de Davi, né, de não ir para a guerra, agora estava comungando com a concessão da luxúria, da cobiça, do adultério. O que a gente lembra aqui, né? Um abismo chama outro abismo, né? E o coração do rei foi mostrando o quê? O estado em que ele se encontrava, né? Provérbios 4:23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Esse versículo fala de escolhas e decisões. O que Davi fez? Davi, ele fez uma escolha que não foi boa. No tempo de ir para a guerra, ele escolheu ficar no palácio. E tomou uma decisão pior ainda, não é verdade? Olhou aquela mulher, procurou saber quem era ela. E mesmo sabendo que era uma mulher casada, ele toma a decisão de mandar trazê-la para o palácio. Então, cuidado com o teu coração. O problema de abrir concessão para as coisas que não agradam a Deus é que essas coisas sempre vai te levar a pecar contra Deus. Esse que é o problema, não é verdade? O problema da concessão é sempre o mesmo: satisfazer o desejo do nosso coração. Você até pode fazer concessão, você até pode dar consentimento, permissão, você pode até ceder para fazer a vontade de Deus. Amém? Para fazer a vontade de Deus. O problema é quando você abre concessão para fazer a sua vontade, né? É aquela famosa frase, né? Só um golinho. Ai, mas é só um culto. Ai, é só um pouquinho. Ai, mas é só uma hora. Pronto. O abismo começou. O abismo começou. E para chamar outro é só uma questão de tempo. Por quê? Porque o pecado no coração do ser humano nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz. É o que a gente está vendo aqui, ó. A concessão de Davi para o adultério aconteceu quando este
desfrutava de uma grande estabilidade no seu reino, né? Ele estava vivendo um momento maravilhoso no seu reinado. Vitórias nas batalhas, riquezas e segurança. Irmãos, é tudo que a gente mais quer, não é verdade? Não é verdade? Todos nós queremos vitória, riqueza e segurança. E Davi estava desfrutando de tudo isso, né? O interessante é que esse ambiente totalmente favorável, que deveria promover em Davi um coração grato, né? Um coração cheio de alegria no Senhor, levou Davi o quê? A pecar contra Deus. Davi, ele recebeu as bênçãos de Deus. Presta atenção nisso. Todos nós queremos as bênçãos de Deus. Davi recebeu as bênçãos de Deus. Porém, se descuidou, deixando que as bênçãos de Deus tomassem o lugar de Deus, ou seja, o lugar do abençoador. As bênçãos de Deus nunca pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Amém? Nunca. Deus tem que estar no lugar dele, ou seja, no governo da nossa vida. Amém? É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Isso é muito importante. Eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Cuidado, ou melhor, o problema da concessão é dizer sim para você mesmo, dizer sim para a sua vontade. Cuidado com aquele pensamento que diz assim, ó, eu mereço. Quando você começa a pensar assim, pronto, já começou a se desviar para o caminho do mal. Ai, mas eu mereço, sim. Sabe o que nós merecemos? Em fazer a nossa vontade, em escolher segundo o nosso querer, em agradar o desejo do nosso coração. Sabe o que a gente realmente merece? O inferno. Essa é que é a grande verdade. Todos nós somos merecedores do inferno. Por quê? Lá no Éden, o que fez com que eles pecassem? O desejo do coração de Eva, que foi contra a ordem explícita de Deus. De todas as árvores você pode comer, mas dessa você não pode. Foi ali que começou o problema. Então, quando... Ai, eu mereço! Em nome de Jesus, que você nunca se esqueça disso que eu estou te falando. Começa a pedir perdão para Deus. Fala, Senhor, eu não mereço nada. Porque o que eu mereço de fato é o inferno. Mas o Senhor pagou o preço na cruz para me livrar da condenação do inferno. Então eu não vivo mais para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque fazendo a vontade de Deus, a vontade de Deus nos livra do inferno. Amém? Essa é que é a grande verdade. Amém? O pecado de Davi não parou no adultério, lembra? Um abismo chama outro abismo. O pecado de Davi não parou no adultério. Ele arquitetou a morte de Urias, né? Ou seja, o esposo de Betseba, né? E esse plano dele de matar Urias foi uma decisão deliberada. Não foi algo assim que foi no impulso, não. Ele pensou, analisou. Quando ela mandou a notícia de que estava grávida, ele falou, já tenho a solução, vou resolver o problema. Mata Urias, acabou o problema. Isso é extremamente perigoso. Todas as vezes que nós tentamos resolver o problema do pecado com o nosso jeitinho, a gente se perde mais ainda no pecado. Essa é que é a grande verdade. Como que se resolve o problema do pecado? Se arrependendo e pedindo perdão a Deus. Salmo 51, Salmo 32. Amém? Davi tentou tirar Urias, deliberadamente, Davi tentou tirar Urias da sua missão, propondo que este fosse para casa e ficasse com a sua mulher. Mas a resposta de Urias, sabe qual foi? Presta atenção nisso. 2 Samuel capítulo 11, verso 11. Olha o que diz o texto. E disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficarem em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma, ó rei, não farei tal coisa. Amados, olha a resposta
resposta desse servo fiel, leal. E o interessante, o que a gente aprende aqui? A concessão, ela pode estar ligada à obstinação. Obstinação é teimosia. Amém? Davi, ele estava tão obstinado no pecado que, mesmo ouvindo essas palavras de fidelidade, de lealdade, né, pela tua vida, pela tua alma, ó rei, não farei tal coisa. Mesmo ouvindo essas palavras de Urias, Davi não se quebrou. Não se quebrou. Ao ver esse homem fiel à missão, né, a qual Deus o havia chamado, sendo fiel ao próprio rei. Mesmo assim, Davi estava tão, não vou nem dizer cego, né? Ele estava surdo por causa do pecado, estava tão surdo por causa do pecado, que ele não presta, ele passa por cima dessas palavras. Interessante, irmãos, ó, nós temos duas observações aqui diante dessa resposta de Urias. Urias, ele foi um tipo de consciência do Espírito Santo naquele momento. Porque quando Urias dá essa resposta, é como se o Espírito Santo estivesse tentando trazer Davi a consciência do caminho terrível que ele estava percorrendo. Mas o caminho que Davi estava trilhando era um caminho de morte. E ele não ouve a voz do Espírito através da resposta de Urias. Cego e surdo espiritualmente. Segunda observação, Davi trama a morte de Urias e ainda é visto como bom rei. Olha que ironia. Ele engravidou a mulher do soldado. Tramou a morte do soldado e o matou. E ainda é visto, ainda como é que fala? Ainda sai bem na fita, né? Falando português, mas claro, ainda ele se sai bem nessa situação. Por quê? Porque quem foi Davi? Aquele que resgatou a viúva de Urias, né? Aquele que se casou com a viúva, trouxe ela para dentro do palácio e fez dela a sua esposa. Mas de Deus ninguém esconde nada. Amém? Deus viu tudo. Tava ali todo mundo aplaudindo a atitude do rei, que coisa linda. Olha que lindo, Davi se casou com a mulher de Urias, mas Deus estava vendo tudo. Os pecados de Davi são apenas a ponta do iceberg. As ações de Davi mostram pra gente o quê? Um processo de concessões. Um processo de concessões que foram feitas, que frutificaram e que acabaram pedindo as contas, não é verdade? Porque toda concessão pede conta. Conta a quem? Conta a Deus. Amém? Nós prestaremos sim contas a Deus. Todos nós prestaremos em algum momento contas a Deus. E Deus envia Natã para confrontar o seu servo. Amém? E Davi é severamente confrontado pelo Senhor, né? O pecado geralmente acontece por causa de pequenas concessões que vamos abrindo cada vez mais, né? Como eu estava falando, né? Ah, é só um golinho. Ah, é só um pouquinho. Ah, é só um culto. Ah, é só hoje. Cuidado! Até que essas concessões se tornam algo grande e terrível, que traz destruição para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que te cercam, para as pessoas que você ama. E a terceira e última lição aqui é o perigo do coração idólatra. O coração idólatra, o que é isso? O coração que perde o Senhor de vista, ele se apressa em estabelecer outro Deus para adorar. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Davi. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado para não colocarmos outra coisa no lugar de Deus. Presta muita atenção nisso, né? Por quê? O salmista, ele escolheu adorar a si mesmo após estar vivendo que um tempo de estabilidade no seu reinado, um tempo de abastança. Ele estava vivendo um tempo onde tudo estava indo muito bem.
E aí que está o perigo, porque quando tudo está indo muito bem, as orações diminuem, não é verdade? Porque quando você está tendo um problema, você ora todo dia, jejua constantemente, fica ali chorando na presença de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, atenta para minha necessidade. Senhor, julga minha causa. Você fica desesperado. Mas quando está tudo bem, quando está tudo uma maravilha, não ora, não jejua, não participa dos cultos, malemar vem de domingo, às vezes só no culto de ceia. É exatamente o quadro que Davi estava vivendo, um tempo de estabilidade, tudo estava indo muito bem. E o que acontece? Ele começa a idolatrar a si mesmo. Vejamos as palavras do Senhor a Davi, através do profeta Natan. Ao ser repreendido, pelo profeta Natan. Abre 2 Samuel capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 7, Do verso 1 ao verso 6, Natan conta uma parábola, E nessa parábola, Davi, ele fala que Davi, que aquele homem ruim da parábola é Davi, Então ele responde assim, Então Natan disse a Davi, esse homem é você. Eu não vou falar da parábola para ganhar tempo, depois você lê na sua casa. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, as palavras de Deus a Davi. Eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. Porque lembra que primeiro Davi foi ungido rei sobre Israel, depois ele foi ungido rei sobre o Judá e tomou posse do governo todo, do reino todo, Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com espada dos filhos de Amon. Depois você continua a leitura. Amados, Deus, ele ficou muito bravo. Eu te dei tudo, Davi. E se você quisesse mais, eu teria dado. Mas por que você cometeu isso? Por que você fez tudo isso? Você adulterou, você matou, você mentiu. Você me desonrou. Não desonre a Deus. Deus está te abençoando, Deus está te dando. Não tire os teus olhos do Senhor, não perca o Senhor de vista, porque senão, lembra que o coração do homem é desesperadamente corrupto e perverso. Automaticamente vai colocar outro ídolo no lugar. Isso é extremamente perigoso. A estabilidade, a abastança levou Davi a perder o Senhor de vista. Precisamos viver em vigilância, pois a carne é fraca. Lembra das palavras do Senhor Jesus? Se você deixar de vigiar o seu coração, vai acabar perdendo o Senhor de vista. Medite na palavra de Deus diariamente. Leia, estude a palavra do Senhor. Ore. Só assim você não colocará outro Deus no lugar que é do Senhor na sua vida. O lugar de Deus na sua vida não pode ser ocupado por nada. Hora de culto é hora de culto. Hora de orar é hora de orar. Hora de jejuar é hora de jejuar. Não ocupe esses espaços na sua vida com outras coisas, porque isso com certeza vai trazer a ira e o juízo de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Senhor, coloca a mão no seu coração. Senhor, nós te agradecemos por mais essa palavra e te louvamos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, livra a cada vida que nos ouve nessa noite de todos esses perigos, ó Pai, e que nós venhamos a vigiar e cuidar para não perdermos o Senhor de vista, principalmente nesses dias.
que os nossos olhos estejam postos em Ti e o nosso coração totalmente entregue nas Tuas mãos. Que o Senhor incline o nosso coração, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo os Teus propósitos. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana no amor de Deus. Amém? E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no altar de cada coração. Em Cristo somos mais. Deus te abençoe.